Olá, irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Então eu quero te pedir um pouquinho da sua atenção, em nome de Jesus, e vamos ler juntos essa palavra que Deus tem para você, ao seu coração, assim como já falou ao meu. Jeremias capítulo 18. Eu estarei lendo alguns versículos para ganhar tempo, ok? O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se lhe têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Até aí, depois os irmãos leem em casa com mais atenção. O que eu quero compartilhar com vocês, Jeremias fala aqui, mostra Deus falando com ele: dispõe dessa casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E Jeremias ouve ao Senhor, e Deus começa a falar da autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. E ele dá o exemplo, assim como o oleiro, quando o vaso é quebrado e ele refaz da maneira que lhe apraz, né? Assim também é Deus para com as nossas vidas, pessoalmente, grupos, igreja, nação, povo, nação, né? Ele tem poder para refazer, transformar em novas vidas. O povo de Israel pós-exílio, diz a expressão do versículo 4, olha: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. O povo de Israel aqui está falando que estava estragado, né? O povo estragou, né? Ou como o primeiro vaso, a criação de Deus.
o amor de Deus para com aquele povo foi estragado. O pecado estragou a vida do povo. O pecado destrói a vida dos homens, destrói a vida das famílias. O pecado separa o homem de Deus. Então o vaso estragou. Quem é o vaso? É o barro? Não, são os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, estava estragado. Qual a proposta de Deus? Qual a proposta de Deus? Assim como o oleiro, ele pega aquele vaso que quebrou e faz de novo. Mais bonito ainda, Deus também tem essa proposta para as nossas vidas, diz a sua palavra, para esse vaso que estragou. Que Deus maravilhoso, né? Sempre, sempre mostrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão para com as nossas vidas. No versículo 6, Deus pergunta: será que não posso fazer com vocês o mesmo que fez o oleiro? Diz o Senhor. Será que eu não posso? Será que eu não tenho poder, autoridade para isso? Deus tem autoridade para isso, para fazer ainda mais do que o oleiro fez ou faz quando o vaso se estraga. Ele tem autonomia para refazer da maneira que Ele deseja fazer. Assim é Deus sobre as nossas vidas. Tem autoridade para nos reconstruir como povo, como nação, como filhos amados dele, né? E como estava vivendo o povo de Israel? Como o povo de Israel estava vivendo que entristeceu o coração de Deus? A partir do versículo 8: se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito a lhe fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo assim: diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas nações. Irmãos, o povo de Israel estava fazendo aquilo que era mal, aquilo que era ruim perante ao Senhor. Esse povo era o povo escolhido de Deus. Diz aqui o texto, Deus falando a Jeremias que o povo estava com maldade em seu coração. O povo estava vivendo de uma forma longe dos caminhos do Senhor, havia mau caratismo. Olha o versículo 11, fala: ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Olha, caminhos maus, a escolha do povo de Israel. Olha o versículo 11, fala do seu mau proceder. Puxa vida, que tristeza, né? Do seu mau proceder e dos vossos caminhos errados, escolhas erradas, conduta duvidosa, não é? Dureza de coração, diz o versículo 12, que não há esperança porque andemos consoantes nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Presta atenção, eles faziam o que era mal. O diabo apoderara daquele povo, e eles esqueceram de todos os benefícios que Deus havia feito por eles, inclusive trazer de volta do cativo, né? E aí Deus fala, eu estou resumindo, tá bom? No versículo 17... no versículo 12, da dureza do coração. Versículo 15, o povo abandonou o Senhor. O povo abandonou o Senhor e ainda fazia oferenda aos deuses estranhos. Olha a tristeza de Deus com seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Você conhece quantas pessoas que desviou da fé e que tem feito coisas terríveis, que envergonha o Evangelho, que envergonha o nome do Senhor Jesus. Conhecemos muitas pessoas que têm andado dessa forma, tem outros que estão em cima do muro, não sabem o que são, não tem um bom procedimento, não tem um bom caráter, não tem um bom testemunho,
e envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 17 fala, Deus faz um alerta para nós. Qual é o alerta de Deus? Espalharei diante dos inimigos. Sabe o que Deus está falando? Entregarei por toda parte aos inimigos. Não tem como fugir. E ele continua falando no versículo 17 ainda. Virarei as costas, abandono total, deixar órfão. Deus fala, não vos deixarei órfão, mas aqui está falando que ele virará as costas, sabe, das costas, se vira, cuida da sua vida, faz o que está de acordo com o seu coração. Deus falando, alerta de Deus. Não deram ouvidos à voz do profeta no versículo 18. E sabe que fala também que Deus desviou até o seu olhar para com aquele povo, né? Então, irmãos, aqui para dar um desfecho rapidamente, o pecado do povo entristece o coração de Deus, a ponto de desviar o seu olhar. Sabe quando você não quer ver, nem ver alguém, você não quer nem passar por perto? Era assim que Deus estava se sentindo, né? Mas aí a proposta do versículo 6 é: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim pois vós na minha mão, ó casa de Israel. A proposta de Deus hoje é reconstruir as nossas vidas, restaurar. Precisamos olhar o que está de errado. A nossa nação está fazendo aquilo que é mal perante o Senhor. Estamos pagando um alto preço pelo pecado da nossa nação e, por que não dizer, do mundo inteiro, tem feito o que é mal perante ao Senhor. E Deus tem pesado as suas mãos sobre o povo dessa terra. Então, irmãos, vamos fazer o que estamos fazendo agora, colocar a nossa boca no pó, confessar os nossos pecados, entregar a nossa vida ao Senhor, consertar, endireitar a nossa vida, a nossa casa, e vamos então obedecer. Qual é a resposta para o povo? Está em obediência, obedecer ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor ordena, guardar a sua palavra, andar em retidão, vida de santidade diante do Senhor, e o Senhor manifestará a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas. Preste atenção àquilo que Deus está falando com você nesse dia, porque Ele te ama e Ele quer mudar a tua sorte, a minha sorte, a nossa sorte, em nome de Jesus. O tempo para você é hoje, de Deus refazer de novo como lhe apraz, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Quebra toda a dureza do coração. Se há algum caminho mau em nós, tira para o louvor da sua glória e nos ensina a andar nos teus caminhos, guardar a tua palavra e andar em obediência para o louvor da sua glória. Esta é a minha oração. Renova as forças do caído, levanta o abatido, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém.